Alô amigos, esse é o canal RK Inter trazendo o mais colorado para vocês. E nesse vídeo vamos conferir o que falaram do Internacional no programa Donos da Bola da Band. E duas questões foram levantadas no programa. Primeiro, quem deve ser o titular, Tabata ou Gabriel Carvalho? E a segunda, o lance de Kaká em cima de Éner Valencia era lance para cartão vermelho? Vamos conferir então o que falaram no Donos da Bola de hoje da Band. Vamos trazer uma comparação aqui de dois jogadores que têm disputado a titularidade no time do técnico Roger Machado, Gabriel Carvalho e Bruno Tabata. O nosso plantão aqui, Paulo Pires, trouxe os números dos jogadores, né? O Bruno Tabata tem 7 jogos com a camisa colorada, Gabriel Carvalho 16, os dois têm 1 gol pelo Inter, 3 assistências, Bruno Tabata tem 5 vitórias e Gabriel Carvalho 6. O Bruno Tabata que chegou sendo um destaque aí para o time colorado, o Gabriel Carvalho que não vinha sendo utilizado quando o Eduardo Cudê era o técnico colorado, mas agora também se tornou peça fundamental no time de Roger. São só 180 segundos de Internacional, a gente vai ter oportunidade para debater sobre isso, né? Teremos uma longa semana, longos dias, mas nós estamos debatendo a possibilidade de Gabriel Carvalho sair do time do Internacional, correto? E um integrante do programa foi chamado de burro. É verdade. Burro, quando cogitou tal possibilidade aqui no programa. É verdade. Na verdade, quando mencionei esse termo, no outro dia me retratei porque acho... Sim, fui eu, não tem Por problema. causa da tese que ele defendia que o Gabriel Carvalho poderia sair do time. Só vale debater, né, que estamos discutindo a saída de Gabriel Carvalho aqui neste programa, né? Porque na cabeça do Roger em nenhum momento passa por essa tranquilidade. Muito obrigado por todo mundo que pôde ouvir aí o debate sobre o Internacional. A gente se fala depois. Olha só, porque não passa e não tá, eu não vou ironizar, eu não vou ficar ironizando. Agora é contigo. Cara, é que assim, não existe nenhuma possibilidade de o Gabriel Carvalho deixar o time titular do Internacional para o Bruno Tabata entrar. Tá, mas a questão não é essa. O que tu acha, o que o Roger vai fazer, não sabe. Eu quero saber o que tu acha. Não, eu tô te dando não só uma informação, mas ao mesmo tempo que eu tô te dando uma informação, eu também acho isso. Então é isso que nós estamos debatendo. Não, o que o Roger vai fazer é uma decisão muito pessoal. Eu tenho uma opinião, todo mundo tem uma opinião. Não, entendeu? perfeito. Qual é a tua opinião? Isso. Perfeito. Assim, ó, a minha opinião é que o time do Roger está azeitadinho, tá pronto, tá fechado. O time do Roger hoje, se a gente olhar o Bruno Tabata, ele entra muito bem nos jogos, ele dá uma consistência muito boa na linha de 3 ali no meio campo principalmente. Mas hoje o Gabriel Carvalho, ele é o titular. Hoje não tem como chegar e dizer, olha, tem que tirar o Gabriel Carvalho porque o Gabriel Carvalho não está desempenhando. Na verdade, ele é a válvula de escape do lado direito, porque o lado que o Inter hoje ataca mais é o lado esquerdo. O Bruno Gomes, pelo fato de fazer muito bem a lateral direita, mas sendo um volante, não tem a mesma desenvoltura que o Bernabé tem. E por isso que o Inter tem um lado esquerdo muito melhor que o lado direito. O Gabriel é o cara que entra da ponta para o meio, é o cara que vem a dribles, é o cara que inclusive às vezes dá é uma espécie de fiador do Alan Patrick, para o Alan Patrick flutuar dentro da linha de 3 dos próprios meias. Então, hoje, taticamente e tecnicamente, talvez até também, o Gabriel Carvalho é extremamente importante para o time do Internacional. Acho que a explicação dada no sentido tático faz sentido mesmo, tá? Porque a gente vê o Gabriel Carvalho, além das construções que ele ajuda muito o Alan Patrick por dentro, e a gente cobrava isso, que tivesse mais um meia, porque o Inter do Cudê, que tinha 2 atacantes, o Alan Patrick ou outro meia que fosse escalado ali, ficava com uma responsabilidade muito grande e o adversário conseguia marcar com facilidade. Hoje não, o Inter tem mais meias e isso facilita o jogo do Inter, de aproximação, da ideia do Roger, etc. E a gente vê muito o Gabriel Carvalho indo na linha de fundo também. Ele faz cruzamentos para gol. Por quê? Pelo que tu explicou, o Bruno Gomes, ele não é da origem lateral, embora ele tenha boas atuações. Eu acho que a gente não pode ser definitivo. O futebol se movimenta muito rápido. O Gabriel Carvalho é um jovem, ele pode oscilar, isso pode acontecer e é do jogo, e daqui a pouco o Tabata entra. Hoje, para mim, o Gabriel Carvalho é titular. Mas isso pode mudar com o passar dos jogos e esse é o chamado problema positivo que o Roger tem. Guima. Rapidinho, a apreciação tática do Ernst foi perfeita e de um cara que ouve o Roger. Muito obrigado. As coletivas do Roger entregam, as coletivas do Roger revelam. O Roger falou que quando ele faz o 1-3-2, né,
um volante 3 meias e 2 na frente, não é que o esquema do Inter seja esse, é que esse segundo passa a ser o Alan Patrick. E quando acontece isso, o Gabriel Carvalho é o cara que passa a ser um meia para o Alan Patrick ficar mais solto, próximo do Borré, quando joga o Borré. É muito boa a tua leitura tática para justificar o Gabriel Carvalho. Qual a dúvida que eu tenho, e tenho essa dúvida, Ernst? Eu acho que o Tabata também é capaz disso. Essa é a dúvida que eu tenho. Com um pouquinho de menos técnica, mas um pouquinho mais de dinâmica. O Tabata é um pouquinho mais, se mexe um pouquinho mais, né? O Gabriel ele é já um jogador mais técnico, com uma movimentação semelhante à do próprio Alan Patrick, por isso que eles combinam bem. A única dúvida que eu tenho é que eu acho que o Tabata também é capaz de fazer isso. Isso é bom para o Internacional, beleza, 2 jogadores com essa capacidade, mas eu também acho que o Tabata ele é capaz de fazer isso junto com o Alan Patrick para dar essa liberdade para o Alan Patrick. Eu vou só usar então o próprio termo do Roger, né? Já que tu falou da questão de ler o que o Roger fala. O Tabata é um meia ponta. É o cara que pega a bola no meio e vai para o lado para trabalhar. O Gabriel é o contrário. O Gabriel é ponta meia. O Gabriel trabalha concatenado junto com o lateral quando o Bruno sobe e aí ele vem para dentro. Como o Guimarães disse, porque às vezes o Alan Patrick retorna um pouco mais para pegar a bola do Thiago Maia. E aí a gente tem 2 meias nesse sentido. Esse é o grande ponto. E o terceiro meia, que é o próprio Thiago Maia. Isso, exatamente. É o 3-2. O elemento surpresa. É por isso que o Roger consegue jogar hoje com 3 meias e o outro time talvez não consegue, porque o outro time não tem a característica do jogador que o Inter tem, que é o Thiago Maia. E o próprio Fernando também, que segura. Vocês estão esquecendo de considerar, com todo o respeito, evidentemente, acho que a leitura que vocês fazem é muito boa. Afinal de contas, vocês são brilhantes, né? Tu tem acompanhado o trabalho deles? Não? E estão muito bem. Estão muito bem. Mas nós estamos falando de Grenal. E não é só porque é Grenal. Nós estamos falando sobre características do adversário do Inter. A nova formação do Grêmio alimentou mais o meio-campo, mas desguarneceu ainda mais um dos grandes problemas que o Grêmio tem, as suas laterais. Onde é que o Roger pode ganhar o jogo? Nos corredores. Com o Reinaldo exposto, porque afinal de contas, o Grêmio, se quiser atacar, ele vai ter que atacar em bloco, porque ele tem 4 agora no meio. E ele não tem o Roger, um lateral direito agudo, como tinha com o Bustos. Ele, na minha visão, precisa usar esse jogador, que é o meio espaço, que ele faz diagonal, como ele pode fazer, como o Gabriel faz, mas que faz extrema também. O Gabriel para também chega exatamente ocupar espaço que o Grêmio estará dando para ele. Tá? Então, é isso que vocês têm que considerar. E tudo bem, eu acho que qualquer uma das escalações é possível acontecer e provavelmente até o Roger já tenha definido pelo Gabriel. Beleza. Agora, não descartem, porque taticamente isso se revela pelas características que o Grêmio tem hoje. Esse é o jogador que vai jogar em cima do Reinaldo, né? O principal problema defensivo aí do Grêmio hoje. Esse é o ponto. E eu acho que esse talvez seja o grande enfrentamento. É interessante. E aí, assim, ó, eu acho que tem o Gabriel contra o Reinaldo e tem aí a minha preocupação como Colorado, é o Renato entender que o lado esquerdo do Inter, pelo fato do Bernabé subir demais, tem um latifúndio. E ele optar pelo Soteldo em vez do Aravena, por exemplo. Vai trazer pra gente detalhes dessa questão do Internacional envolvendo a arbitragem do jogo com o Corinthians, Nicole. Isso mesmo, ontem o Inter esteve presente na reunião que é para debater, a CBF faz para debater a arbitragem da rodada, e o Inter reclamou sobre o lance do Kaká em cima do Ener Valencia. A gente tem uma imagem do lance e que o Inter pediu para que esse lance fosse para cartão vermelho, né? Alegou que o jogo poderia ter mudado de rumo ali, também poderia ter ferido fisicamente o Ener Valencia, e esse cartão não foi dado. O Inter teve acesso à conversa no VAR, né, em relação a esse lance. O vice de futebol, José Olavo Bisoc, que esteve presente na reunião, teve acesso, em que o VAR chegou à conclusão de que esse lance foi de uma intenção, né, média, não teve uma grande força, teve uma intensidade média ali, portanto não era para cartão vermelho, mas o Inter ficou na bronca com esse lance aí do Ener Valencia. Muito bem, o absurdo dessa notícia, dessa notícia está no bastidor. O absurdo dessa notícia está no bastidor e eu tenho ele para vocês. O vice-presidente de futebol do Inter, o José Olavo Bisoc, ele estava presente na reunião e ele reclamou realmente, né, do que era passível de cartão vermelho. A comissão da CBF, a comissão de arbitragem da CBF concordou
com o vice-presidente de futebol do Inter. Aí não dá, né? A comissão de arbitragem Aí- concordou. Aí quando a gente E o que fala... é pior, o menino Igor Benevenuto, ele vai agora na próxima rodada, como se nada tivesse acontecido, apitar novamente, ele vai estar no VAR novamente. Sabe quem é que acha? Peraí, só um pouquinho. Aí tá o absurdo. Esse é o absurdo. O absurdo maior tá aí. Sabe Não quem tem é? punição. Não, mas é que a CBF concordar com o Inter chancela a reclamação de que foi um Isso, absurdo. isso. Sim. Seria um absurdo Mas a CBF não não toma concordar atitude. com o Inter. Mas sabe quem é Seria um que absurdo maior. concordou? Agora, Toma- isso que o Eros trouxe no final Mas não é um to- absurdo maior. Porque ele ele vai ser errou. escalado de novo. Porque Ele não tomou se a atitude. comissão... Vai ser escalado de novo. Vai ser escalado de novo. E esse é o absurdo. Ele é valorizado, Por mais que eu fique Ele é até valorizado lá. exaltado, Como árbitro de VAR. eu fico exaltado porque é o seguinte, porque o absurdo da coisa, não vai voltar, o passado não volta, o jogo não vai voltar, os pontos não vão voltar. Só que era um momento crucial da partida, porque estava 1-1 o confronto. O confronto estava 1-1. E aí, se ele é expulso, se o Kaká é expulso a partir da revisão do VAR, o Corinthians podia ter recuado o jogo, podia Não, a menos, ter né? parado de atacar, ia estar com um a menos, o Inter ia com mais gente pra cima. E outra, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é eles não serem punidos. Os árbitros do Brasil, eles têm que ser punidos. E tem que fazer tem que parabenizar, tá, o André Mazzucco e a direção do Internacional, que está indo aos microfones para esbravejar contra isso. Porque não é a questão... Deveria ter ido antes, eu A avisei gente aqui. avisou aqui. Não, eles falaram no próprio domingo, no próprio sábado, quem é que perdão. concordou O André também? Mazzucco, não, antes do jogo É, não. Não, falei nosso que alerta tinha que que ter tinha que ter falado falado Sabe antes quem é do também jogo. que Porque o concordou jogo com a contra o expulsão? Corinthians é sempre assim. Ah, A sim, expulsão do sim, É Kaká. sempre assim. Tá, Sabe nesse quem momento. concordou com a expulsão do Kaká? O próprio Kaká. O Kaká, na hora, ele fica Não, completamente ele tem noção do que ele arrependido. fez, e ele tem noção do sabe que ele que ele fez. pegou muito pesado. isso. Não, E ele sente que se ele fosse expulso, Paulinho, não seria um exagero. sem querer me estender, mas coloca, por favor, de novo a imagem na tela. Coloca de novo a imagem na tela do lance. Se dá pra gente fazer, eu sei que talvez eu esteja me passando aqui. Mas o árbitro, olha onde é que tá o árbitro. O árbitro está a menos de 5 metros do jogo, olhando o lance. A bola, quando tu bota a imagem em movimento, tu não precisa, por exemplo, de slow para ver que é muito forte a chegada do Kaká. E o VAR não expulsou. Se fosse ao contrário, Tá bom. teria sido Certo, expulso tá na bom. hora. Certo. Tá bom. Não é nem chamar Vamos o lá. VAR. Valeu, Absurdo. obrigado, muito obrigado. Tá aí o pessoal da Band, donos da bola, falando sobre Internacional. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor colorado, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Inter você sabe tudo sobre o Clube do Povo. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.